Mais um para falar de bacteriófagos. Ô, palavrinha feia, hein? Inclusive, nós fizemos um webinar, né, sobre bacteriófagos, bem Isso. interessante que você fez. Demais, demais. Conteúdo riquíssimo. Isso Ó, aí é uma situação que o pessoal muitas vezes negligencia. A gente observa aí que o pessoal às vezes negligencia essa situação de bacteriófagos e isso traz muito prejuízo, hein? Já vamos é isso começando aí. logo falando, isso aí é prejuízo. Então, vamos ficar atento, não é mesmo? Grande Adriana já entrou aí. Vamos Isso aguardar só uns aí, minutinhos. Adriana. A Adriana tá de parabéns. A Adriana acompanha aí de perto essas lives aí. Se a gente puder estar contribuindo um pouquinho com você, Adriana, a gente fica muito satisfeito, não? Já trouxe resultado na sua jornada aí, Adriana? Manda para a gente aí como é que tá, o que Isso, que você está achando, você que está acompanhando a gente direto. isso é muito bom. Bora começar, ué? Vamos lá, né? Vamos lá, o pessoal vai entrando aí, aos poucos o pessoal vai entrando aí e a gente vai mandando ver nesse conteúdo. É isso aí. Então, o live de hoje sobre bacteriófagos vai falar um pouco para a Isso. gente sobre os principais pontos aí desse item. Vamos lá. Vamos lá, O que é bacteriófagos? vamos lá. Bom, e os bacteriófagos é uma. Na verdade, a gente classifica aí como um micro-organismo e ele é do grupo dos vírus. É diferente do que a gente vê aí, né? A gente fala muito de bactéria. E bactéria está presente aí, né, no leite, está presente aí nos nossos fermentos. Então a gente fala muito de bactéria. Mas o bacteriófago não é uma bactéria, ele é um vírus. É um vírus de estrutura bem simples, né? É um vírus assim que a maioria do pessoal que trabalha com vírus aí, né, é muito diferente aí do corona, né? Que é o vírus do momento. Mas o bacteriófago é um vírus simples, é um vírus composto ali simplesmente de cabeça, cauda, né? E as fibras ali da cauda, que é onde ele faz a aderência nas bactérias. Mas o que esse bacteriófago faz? O que esse vírus provoca para nós? Qual que é o problema desse vírus? Na verdade, o bacteriófago ele é um vírus que ataca especificamente as bactérias. Então, o objetivo desse vírus é se desenvolver, mas para isso ele vai utilizar uma bactéria. O que ele vai fazer? Ele vai se aderir à bactéria, vai injetar o material genético dele dentro da bactéria e ali ele vai se multiplicar. E à medida que ele multiplica, ele vai eliminando as bactérias. Ah, mas o que isso tem a ver? A gente normalmente, o pessoal pergunta, né? A gente não quer eliminar as bactérias, que bactérias contaminam o queijo e tal. Por um lado, sim, né? As bactérias patogênicas, né? Se a gente pudesse eliminar elas, seria muito interessante para nós. Só que o que acontece? O bacteriófago, ele ataca especificamente as bactérias do fermento. Aquelas bactérias que a gente adiciona ao nosso processo de fabricação e que a gente quer que elas se desenvolvam, produzindo ali para a gente sabor, né? Consistência, textura, dependendo do tipo de aplicação. Então, assim, o bacteriófago, o grande problema é que ele vai atacar essas bactérias, vai se desenvolver e vão eliminar as bactérias do nosso fermento. Vai trazer aí um prejuízo enorme para os nossos processos de fabricação, principalmente esses queijos tradicionais que a gente chama aí, né? Que são os queijos que são mais produzidos aí pelo pessoal de maneira geral e são bastante atacados por essa questão dos bacteriófagos. E uma vez que ele injetou seu material genético ali na bactéria, ele tem formas diferentes de se multiplicar. Mas o que acontece é que ele destrói essa bactéria e assim ele consegue multiplicar. Aí vem o segredo dessa situação. O bacteriófago tem uma velocidade de desenvolvimento muito maior do que as bactérias. Eu lembro que no dia que a gente fez lá no webinar,
a gente colocou um vídeo para o pessoal assistir sobre como funciona essa reprodução dos bacteriófagos. Como que esse vírus se reproduz, né? E nesse vírus é muito interessante que a gente tem uma célula de uma bactéria e esse bacteriófago vem, ele se adere à parede celular e injeta por dentro dessa parede celular o material genético dele. Ali tem duas formas, ou ele vai multiplicando dentro da própria bactéria, ou ali dentro ele usa aquele material da bactéria e acaba destruindo a parede celular, por onde vão ser replicados, né, centenas, dezenas de novos fagos, que tem também, a gente também chama de fagos, né? Os bacteriólogos a gente também tem o nome de fagos, é muito comum a gente ouvir nas fagos como o nome de fagos. E esses fagos vão se desenvolvendo rapidamente, muito mais rápido do que o fermento. É aí que está o nosso maior problema com relação aos bacteriófagos. Desenvolve muito rápido. Prejudica demais a produção. E qual é a forma de prevenir e a forma de combater esses bactérias? Bom, são situações e situações, lógico, né? A gente precisa ter identificar o que está acontecendo, se realmente isso está acontecendo, para que a gente tome medidas, né? E como que a gente faz isso, né? Para quem faz mussarela, é muito simples identificar que está acontecendo um ataque fágico na sua fábrica. O primeiro indício é justamente o ponto de filagem demorar mais do que o normal. É o primeiro indício de que pode estar havendo um ataque fágico ali naquela produção, né? Ah, mas como eu não produzo mussarela? Como que eu vou saber que está acontecendo uma situação dessa? O próprio queijo que a gente produz, alguns queijos maturados, por exemplo, a gente começa a notar que chega num determinado período o queijo não produz textura, não produz o sabor, o aroma característico daquele queijo. Porque isso são características que vão acontecer devido às bactérias, à multiplicação das bactérias, do fermento que a gente adicionou. Então a gente começa a ter essas dificuldades, a gente começa a não enxergar naquele queijo produzido algumas características muito importantes. Na mussarela é mais fácil de identificar porque no ponto de filagem ali você já consegue observar que não está desenvolvendo, né? Porque as bactérias morreram. E o que a gente deve fazer, né? Aí a gente entra na situação de controle. Como que a gente controla? Onde que esse bacteriófago desenvolve melhor? Primeiro a gente tem de entender. Ele desenvolve aonde? Como que esse bacteriófago vem? Como que ele aparece dentro da fábrica? Qual que é a origem dele, né? Ele normalmente vem do próprio leite, né? Da região mesmo, da flora bacteriana, né? Da flora de micro-organismos da própria região, né? É muito comum vindo no próprio leite cru, né? Por isso também é uma das informações mais importantes para a gente entender o quanto é importante fazer a pasteurização adequada do leite para a produção de queijo. Até para isso é importante. Mas o bacteriófago tem um detalhe específico que, além da origem, o que ele usa para desenvolver, normalmente, ele usa muito o soro. Porque no soro a gente tem uma quantidade grande de bactérias do fermento que a gente foi utilizado, né? Que a gente utilizou. E a partir desse soro ele vai se multiplicando, né? Vai utilizando aquelas células ali de bactérias do fermento, por exemplo, do soro, vai se multiplicando. E aí vem, soro a gente tem disponível na fábrica que produz queijo em grande quantidade, não é verdade? Sim. Todo mundo aí tem, né, uma quantidade de soro muito grande. Por isso que a gente deve ter o maior cuidado possível com o soro. O pessoal fica assim, mas o soro é normal da produção, então não vou poder ter soro? Pode, mas a gente tem que ter controle. Muitas vezes a gente chega em algumas indústrias e o piso está sempre com algum resíduo de soro. Sim. Isso é muito comum, né? Se a gente visita muitas indústrias, a gente vê isso. Piso sempre com muito soro. Isso é muito, muito complicado para quem quer fazer controle de bacteriófago. E muitas vezes o pessoal não percebe, né?
que é o que está levando a esse desenvolvimento de bacteriófagos. Ou às vezes nem sabe o que é bacteriófago, nem entende o que está acontecendo. Isso acontece, viu, pessoal? Eu já vi situações de fábrica que realmente o problema é bacteriófago. Mas o pessoal não tinha nem noção do que era isso. Né? Achava que estava dando problema, ficava trocando de fermento e nunca achava solução. Né? Mas o problema estava ali dentro, próprio bacteriófago, num número muito elevado. Porque, assim, para que ele comece a realmente criar problemas, ele já precisa de estar numa concentração ali naquele ambiente bem elevada, em torno de 10 mil unidades por célula, né, por ml, desculpa. Então, o que acontece? É um número bem elevado. Só que partindo desse número, ele atinge números ali na faixa de 1 milhão rapidamente. Bem mais rápido que as bactérias. Então, por isso que ele consegue eliminar as bactérias durante aqueles processos ali de fermentação. E a gente não tem o resultado esperado. Então, o soro, com certeza, é o ponto de maior cuidado que a gente tem que ter com relação a bacteriófago. Controlar para que a gente não tenha excesso de resíduo de soro no piso. Né? Hoje é interessante, né? O Wilson pode até falar melhor para a gente aí da questão de projetos. Por exemplo, o pessoal tinha muito costume, né, Wilson, de fazer produção de ricota do lado da produção de queijos. Não era? Isso era muito comum, inclusive era aceito, né? E hoje a gente não tem, não é verdade? Fala para o pessoal isso, essa questão aí do projeto. Os projetos que a gente tem feito, que contempla ricota, todos a gente faz separado e na sua maior parte a gente coloca a ricoteira, que é um equipamento fechado, né? Isso aí vai ajudar, porque o soro já vai ser bombeado diretamente para a ricoteira, então não vai ter aquele problema de soro no chão, não vai ter problema de bater o tanque de soro espalhado pela fábrica afora. Então a gente sempre coloca as ricoteiras. Mas, falar a verdade, eu nem indico muito a fabricação de ricota, não. Mas tem muita gente que fabrica, eu acho que um produto... isso é uma coisa particular, eu acho nicho, que é um produto muito nichado, com um grande risco de contaminação, um grande risco de perca. Então, se a não ser que a pessoa já tem um mercado consolidado de ricotinha, para ela entrar no mercado com esse produto, eu geralmente não aconselho. Eu prefiro que faça uma bebida láctea ou até mesmo use esse soro para outro fim. Se for volume grande, uma concentração de soro, coisas desse tipo. Mas, em geral, quem quer fazer, usa ricoteira. Eu estou até com um projeto grande aqui, de uma indústria de 150 mil litros de leite por dia. Ele vai colocar 2 ricoteiras lá grandes. Mas é isso. Vamos responder a Adriana aqui. Sim. Eu quero completar a pergunta dela. Complementar. Essa bactéria pode inibir o fermento da bebida láctea? E eu vou completar essa pergunta seguinte. Ela pode interferir, no caso da mussarela, até não dar o ponto da massa? Vamos lá, Adriano. Primeira situação. É um vírus. Isso é importante, porque é diferente. Os mecanismos de desenvolvimento são diferentes das bactérias. Por que é diferente? A bactéria, o desenvolvimento dela é natural e ela não depende de outro corpo para se desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque o vírus, ele sozinho não consegue se multiplicar. Ele precisa de um hospedeiro. E esse hospedeiro é a bactéria. Ele utiliza essa bactéria para ele multiplicar. Então, por exemplo, se você tem um bacteriófago num leite esterilizado, por exemplo, ele não vai se desenvolver, porque ele não tem bactérias para que ele use como hospedeiras e assim ele possa se multiplicar. Então, a diferença dos mecanismos são essas. As bactérias, elas indiferem, elas se dividem e elas vão multiplicando. O bacteriófago não. Ele precisa dessa hospedeira. E normalmente é uma célula bem específica, né? Uma bactéria bem específica. E aí o que acontece? Ele pode desenvolver também com relação ao fermento que a gente usa na bebida? Pode sim.
Inclusive, em situações mais graves, isso ocorre. O que é a maior dificuldade de ser num processo de bebida? Porque ali a gente tem um tratamento térmico mais rigoroso, e ele acontece num ponto que depois dele a gente já não tem muito contato manual mais com o processo. Então é mais difícil de acontecer, por exemplo, numa bebida do que numa produção de queijos. Mas pode acontecer. E o que acontece? Chega no outro dia, depende da bebida, lógico, né? Tem bebida de fermentação rápida, fermentação lenta. Muita gente gosta de fermentação lenta. Mas quando o nosso meio, né, a nossa mistura foi atacada por bacteriófagos, o que acontece? Não ocorre fermentação. Você chega e vai fazer pH. O pH praticamente está inalterado ou alterou muito pouco. Você começou ali pH ali de 6,60 e parou ali no 5,80 e não abaixou mais. É um indício de que houve sim um ataque de bacteriófagos nesse produto. Então ele pode atacar tanto os produtos da linha de queijos, quanto também os produtos fermentados. Todos aqueles produtos que utilizam bactérias, eles estão sujeitos a esse ataque de bacteriófagos, dependendo do tipo de processo. É claro que a gente está falando aqui, pessoal, quando a gente bacteriófagos, ele tem um efeito específico justificado pela falta de higiene em algum ponto. Então, assim, se a gente está falando que teve ataque fágico, é porque teve alguma falha de higiene. Em algum ponto aconteceu. Só que isso é menos comum num processo de fermentados, onde a gente tem tratamento térmico mais rigoroso. Então, é menos... a ocorrência é menor. A gente vê muita ocorrência em queijos. E em queijos, muitas vezes a gente identifica na mussarela. Porque a mussarela é um produto que tem uma etapa do processo de fabricação ainda dentro do ataque dos fagos. Se a gente está falando, por exemplo, de queijo Minas Padrão, a gente não vai identificar esse ataque fágico ali no processo de fabricação. Vai ser mais difícil, só se a gente tiver um controle mesmo rigoroso de pH para que a gente consiga identificar que houve um ataque ou não. Mas normalmente a gente não identifica. Já na mussarela é muito claro. A mussarela, o que acontece? No processo, naquela etapa de fermentação, que seja lenta ou que seja rápida, ali a gente espera que as bactérias do fermento elas se multipliquem a ponto de a produção de ácido lático ser tão intensa que o pH da massa vai caindo gradativamente. Só que o que acontece? Eu falei para vocês ali que um fago, né, um bacteriófago, ele ataca uma célula e dessa sai centenas, dezenas. E essas dezenas, essas centenas vão atacar cada uma das bactérias do fermento. Entendeu por que ele é tão mais rápido? Enquanto que a bactéria normalmente se divide, aí de uma vai duas, de duas vai quatro, de quatro vai 8 e assim por diante. No caso do bacteriófago, não. Esse número é exponencial, rapidamente ele está exponencial. Então, isso dificulta muito. Então, o que acontece? As bactérias do fermento ali na mussarela vão se desenvolvendo, mas se tem um ataque fágico, chega ao ponto de o número de bacteriófagos ser muito maior do que o número de bactérias, fazendo com que elas sejam todas eliminadas e o fermento paralise. Ou seja, não tem fermento, não tem bactérias para produzir ácido lático. Aí a massa para num determinado pH, a gente não tem a redução desse pH, não chega no ponto de filagem. Vamos supor, a massa produziu ácido lático ali, nosso fermento produziu ácido lático até pH por volta de 5,50, por exemplo. E o ataque fágico foi intenso a ponto de eliminar todas as bactérias do fermento. O que vai acontecer? Essa massa não cai mais o pH. Não cai pelas bactérias do fermento que a gente adicionou, porque elas foram eliminadas. O que normalmente acontece? O pessoal fala assim, mas a massa depois demora, mas ela dá ponto. Concordo, ela vai dar ponto. Só que o que vai provocar esse abaixamento de pH não são as bactérias do fermento. Aí já são bactérias variadas, do próprio ambiente,
ou de contaminação com coliformes ou qualquer outro grupo de bactérias patogênicas. Elas também, algumas delas, né, são produtoras de ácido lático, consequentemente vão fazer que o pH da massa caia ali naquela faixa ali ideal de filagem, ali baseado ali entre 5,2 e 4,9, vai acontecer. Mas não são as bactérias do fermento, porque elas foram eliminadas pelos bacteriófagos, por esses vírus que, para se desenvolver, usaram as bactérias do fermento como hospedeiros. Então, isso pode acontecer, né? Tanto o ataque da nossa produção de fermentados, como também de paralisar por completo a fermentação do processo de fabricação de mussarela. Aí chega a ter perca da massa. Esse caso. Aí o que vai acontecer? Essa massa, naquele momento, vamos supor, ela chegou até 5,5, igual eu estava falando aqui. Ela não vai cair por conta dessas bactérias. Só que provavelmente o pessoal faz assim, isso acontece muito com o pessoal que fila no dia seguinte, né? Às vezes nem percebe essa situação, porque chega no outro dia, deu ponto, vamos filar. Só que o que deu ponto pode ser outros grupos de bactérias. Elas vão também chegar no ponto. Aí você perde um pouco de padrão, né, do produto. O produto em si, principalmente no caso da mussarela, você vai ter produto, ele vai filar. Né? Provavelmente você vai chegar no pH, vai demorar mais, isso aí pode acontecer, às vezes no mesmo prazo. O produto final é outra história. Não, aí já não dá para a gente comparar. Né? Se você tem um produto ali que você tem uma vida de prateleira ali de 90, 120 dias, 180 dias, ele não dura 30. Né? Por quê? Porque o que fez aquela acidificação ali da massa não foi as bactérias que a gente espera. Então, o que foi produzido além de ácido lático vai atrapalhar seu produto. Né? Porque essas bactérias elas vão se desenvolver de maneiras bem diversas, desenvolvendo, elas produzem proteases, produzem lipases, e essas enzimas vão alterar o seu produto acabado. É elas que vão alterar, não são essas bactérias. Essas bactérias, normalmente, elas vão ser eliminadas. Principalmente quando a gente está falando de mussarela, porque elas vão passar pelo processo de filagem. Temperatura elevada ali, a maioria delas vão ser eliminadas. Mas o que elas produziram são enzimas termorresistentes. Elas vão permanecer no seu produto. E elas vão degradando aos poucos a gordura, a proteína, e vai fazendo com que o seu produto perca completamente as características. É muito comum o pessoal falar assim, mas eu fiz uma mussarela, mas a minha mussarela, com 30 dias, ela não fatiava mais, ela está muito mole. Né? Aí a gente vai questionar, não, está tudo dentro do padrão, teor de gordura dentro do padrão, teor de umidade dentro do padrão, foi tudo certinho. Aí que a gente começa a investigar mais a fundo, não, nesse dia teve só um atraso pequeno aqui de fermentação, mas foi pouco. Foi 2 horas a mais. Pessoal, 2 horas a mais num processo rápido é muita coisa. É quase que dobrar o tempo necessário para que a gente tivesse o ponto ideal de filagem. Né? Então, provavelmente, aí houve um ataque fágico e o que finalizou essa fermentação não foram as bactérias do fermento que a gente deseja. Então, por isso, realmente é muito grave. É isso aí. A Adriana está perguntando aqui, pode acontecer de ficar muito diferente o pH da acidez? Pode variar. Só que o que acontece? Aí, nesse caso, aí ela já está falando da bebida, né? Para que a gente possa ter uma ideia, né? Ela está falando da bebida, porque no caso do queijo a gente não faz, né? Essa acidez. Pode variar um pouco, Adriana, mas é um detalhe. Né? Bebida é outra situação. Eu acho que a gente falou de avaliação de acidez numa live que a gente fez a gente falou sobre salmoura, né? Que eu falei que o ideal era a gente fazer essa medida do nível de acidez numa salmoura por pH e não por medida de acidez em ácido lático. O mesmo a mesma coisa acontece com relação à bebida. Quando você vai fazer uma bebida, o ideal é que você faça o controle por pH. É muito mais preciso. Isso eu te garanto. É muito mais preciso que a acidez. A acidez pode ter uma volatilidade muito maior.
Às vezes você tem um produto que tem característica lá de, por exemplo, bebida lá, de acidez de 55 graus Dornick, e um produto que está com acidez de 70 graus Dornick e com característica muito parecida uma com a outra, né? De sabor, de odor, mas a acidez está bem diferente. Agora, quando você tem medidas de pH bem diferentes uma da outra, você pode ter certeza que seu produto tem realmente características diferentes. Se você provar um e provar o outro, você vai perceber sensorialmente que as características são diferentes. Então, assim, nesse caso, pode alterar, porque foram outras bactérias que finalizaram a fermentação? Pode. Aí, muitas vezes, você vai ter uma acidez incompatível com aquele pH, né? E isso traz muita dúvida e dificuldade, porque o produto vai ficar descaracterizado, completamente descaracterizado. O grande Gilmar, sempre participando aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gilmar. Tudo ótimo, Gilmar. A massa que fica no carrinho com o soro, esperando pH de filagem, tem mais facilidade de ataque de fagos? Bom, Gilmar, o que acontece? Toda vez que você expõe o seu produto, ele vai ter maior probabilidade de ser atacado. Só que a gente não pode pensar assim, porque o nosso processo é todo exposto ao soro. Principalmente quando a gente fala de processo rápido de produção de mussarela, né? O que acontece? Se a gente não fizer isso, se a gente não tirar a massa, colocá-la no soro, a gente não tem ali aquela fermentação ocorrendo dentro do prazo adequado. Então, assim, a gente não pode simplesmente, por pensar que isso vai acontecer, tentar tirar um pouco de soro, evitar. Não. A gente precisa de cuidar para que esse soro não seja contaminado, né? Esse é que é o detalhe. O controle de bacteriófago passa por um detalhe que tudo no laticínio passa: higienização. Então, se você tem um controle de higienização, é uma das formas que a gente tem de controle dos bacteriófagos. Essa higienização ela tem que ser suficientemente adequada para que a gente tenha ali, em todas as etapas do processo, condições de utilizar ali, por exemplo, o soro na fermentação sem que ele seja um motivo de contaminação. Então é importante a gente lembrar que a higienização, ela não é só limpeza. Higienização é limpeza mais sanitização. São dois processos em um. Quando a gente fala higienizar, a gente tem que lembrar desses dois processos. Limpar, retirar os resíduos grosseiros, e sanitizar, que é a gente aplicar um meio para redução ou eliminação completa da carga de bactérias daquela superfície que a gente está fazendo a higienização. Isso é importante. Então, assim, existe a possibilidade de contaminar mais, Gilmar? Existe. Porque a gente está ali manipulando o soro, né? Só que é um soro rico em bactérias do fermento. E se você não permitir a contaminação dele, os bacteriófagos não vão te causar problema algum durante aquele período ali de fermentação. Aí, qual que é o problema, então? Você falou que o soro é problema. É problema. É problema quando você, por exemplo, deixa cair soro no chão e não faz nenhuma limpeza no piso durante o processo todo de fabricação. Produz o dia inteiro e não faz uma limpeza no piso que está lá cheio de resíduo de soro. Aí sabe o que acontece? É muito comum o pessoal falar assim: eu faço 4 queijomates por dia. A primeira e a segunda é uma maravilha. A terceira e a quarta, a filagem já não é boa. Lógico, né? Lógico que não é boa. Porque na primeira e na segunda, provavelmente a gente tem ataque fágico, só que o número de fagos é pequeno. Mas aí eles vão crescendo, vão multiplicando, porque o soro está ali exposto ali no chão, né? Entre uma queijomate e outra não foi feita uma higienização, uma limpeza. Aí o que acontece? Esse número vai aumentando. Chegou na terceira queijomate, o número já é muito grande, né? Muitas vezes já é suficiente para atrasar a fermentação. Na quarta, então, às vezes é suficiente para nem finalizar. Isso é muito comum da gente escutar. Eu começo o meu processo, uso o fermento é muito bom, mas chega no final o fermento está muito ruim. Não é que o fermento está ruim. O fermento tem a atividade dele normal, só que ele está sendo atacado pelos bacteriófagos, que estão eliminando essas células do nosso fermento, fazendo com que ele não se desenvolva. E com isso a gente nota esse problema
aí na fermentação da mussarela. O Járbio está perguntando para a gente aqui quais os defeitos encontrados na mussarela com bacteriófagos. Já, o que acontece? Basicamente, os bacteriófagos em si não vão estar presentes na mussarela. Porque são vírus e são eliminados facilmente. Por exemplo, se a gente faz aí o nosso processo aí de filagem, já é suficiente para eliminá-los. Né? São micro-organismos muito simples de serem eliminados. Por temperatura, por ação de produto químico, eles são sensíveis. São eliminados facilmente. O problema é que eu estou falando é o seguinte, na mussarela, o que acontece? Eles eliminam as bactérias que deveriam de produzir ácido lático, completar a nossa fermentação, a ponte filar. Só que como essas bactérias foram atacadas pelos bacteriófagos e são eliminadas, bactérias patogênicas podem completar essa fermentação. E esses são os problemas, porque no desenvolvimento delas, elas produzem, né, alguns tipos de enzimas, como proteases, lipases, e estas vão sim alterar as características do seu produto. Né? Porque são proteínas que vão atacar lá no seu queijo a proteína do queijo, são enzimas, desculpa, que vão atacar a sua proteína do queijo, vão atacar a sua gordura, vão provocar sabor alterado, vão provocar amolecimento da mussarela. Então, são características que vão ser alteradas não por bacteriófagos. Os bacteriófagos são um meio de atrapalhar o nosso processo. Mas o que vai alterar mesmo é aquilo que vai finalizar a fermentação. É porque o pessoal sempre fala assim, a massa não deu ponto, mas pode deixar aí que ela vai dar ponto. Uma hora dá ponto. E verdadeiramente é isso, vai acontecer mesmo. Uma hora a massa vai dar ponto. Eu já cheguei numa fábrica da massa, a filagem era do dia seguinte, mas chegou no dia seguinte, não tinha dado ponto de filagem. Aí o pessoal deixou. No outro dia não deu ponto. Aí deixou para o terceiro dia. No terceiro dia ela deu ponto. Aí o pessoal filou. Falou, não ficou muito bom não, mas deu mussarela. Né? Vai acontecer, realmente vai acontecer, mas o que eu estou falando é o seguinte, o que finalizou esse processo de fermentação não foram as bactérias do fermento. As bactérias do fermento, a gente sabe aquilo que elas vão produzir. É conhecido, é desejável, né? É aquilo que a gente quer. Outras bactérias patogênicas, o que elas vão produzir é indesejável e a gente não sabe quanto e o que será produzido. Né? Eu citei duas situações aqui, lipase e protease. Elas podem produzir vários outros grupos aí de componentes que podem danificar o nosso produto. E o mais interessante é o seguinte, quando a sua mussarela vai para o processo de embalagem, você não consegue notar nada de diferente nela. Sua mussarela vai ser embalada com uma mussarela de ótima qualidade. É lá no mercado é que a gente vai começar a observar esses defeitos. Aí começa a mussarela que está retornando, mussarela que não fatia e o pessoal quer devolver, mussarela que está com sabor estranho e por aí vai. Vários defeitos que vai com certeza te trazer muito prejuízo mesmo. A Aniele está perguntando aqui quais assuntos a gente vai tratar no workshop. Pessoal, aproveitando aí a pergunta da Aniele, é o seguinte, amanhã começa o nosso workshop sobre queijos lucrativos. Nós vamos falar sobre os principais queijos produzidos no Brasil. É um workshop ao vivo, online e gratuito, tá? 100% gratuito. Isso. E basta se inscrever. A única forma de você assistir esse workshop é através de um cadastramento feito no link que está na bio ou no site da Consulac. Vou pedir o suporte para colocar o site aí. Consulac.com. Consulac com K. É só entrar lá. Primeiro banner que vai aparecer na nossa página é o workshop. Beleza? Então, nos dias 10, 11 e 12, esse workshop sobre queijos lucrativos. Beleza, Soed? Beleza, isso aí. Vamos aguardando o pessoal participar aí. São assuntos interessantes, de grande relevância. Com certeza o pessoal vai ficar satisfeito aí com o evento. Tem uma pergunta mais técnica aqui, da Nathalie Niami, que é o seguinte. Já ouvi falar que o bacteriófago ele utiliza o cálcio
para aderir à membrana citoplasmática do fermento. E aí, se não tiver o cálcio, dificulta a vida do bacteriófago. Sim. Existe a relação, sim, Nathaniel. O que acontece? Ele precisa se aderir e ele tem que ter determinadas características para se aderir. Só que quando a gente fala de cálcio, a gente entra em dificuldades, porque ele também é muito importante para o nosso processo, principalmente quando a gente fala de queijo mussarela, né? As ligações que a gente tem ali entre uma molécula e outra da caseína são pontes de cálcio. E durante o processo de desmineralização, a gente vai retirando ali essas pontes até a massa ficar elástica. Ou seja, esse cálcio tem que estar presente. Ele tem que estar presente para que a gente consiga fazer todo esse processo. Então, é aquela situação. Eu tenho e ele me traz dificuldade. Mas se eu não tiver ele, é pior ainda, né? Eu falo isso porque assim, eu já vi história do pessoal falar assim, não, então eu vou fazer mussarela sem utilização de cloreto de cálcio. Pasteurizando o leite e fazendo sem a utilização de cloreto de cálcio. A minha chance de ter ataque de bacteriófagos é menor? É relativamente menor, porque não é uma condição prioritária ter ou não ter cálcio disponível para que o bacteriófago ataque. É simplesmente uma condição de favorecimento, né? Então, de todo jeito pode acontecer. É claro que quando ele tem essa facilidade, que a gente tem o cálcio disponível, isso vai acontecer com a frequência maior, né? Mas, assim, a indicação é que a gente não deve alterar o nosso processo por utilização, né, de cloreto de cálcio, a gente deixar de fazer uso dele para evitar, né, que a gente tenha ataque de fagos, porque ele vai acontecer de uma forma ou de outra, se for a condição. O que a gente precisa de fazer está relacionado às condições. É não favorecer as condições de desenvolvimento de bacteriófagos, né? E o que a gente precisa para fazer isso, né? Quais que são essas condições que a gente precisa de dar para evitar essa contaminação com bacteriófagos? A primeira delas, né, a gente já citou aí, que é a relação higiene, né, a higienização. A higienização, com certeza, é o ponto de maior cuidado que a gente deve ter para evitar bacteriófagos. E não só dos equipamentos de processo, que às vezes a gente preocupa muito com o tanque de fabricação, com a queijomate, com a drenoprensa. E esquece dos utensílios, por exemplo. A gente esquece de garfo, de faca, de pá, né, que são utensílios utilizados no processo e podem trazer problemas. Na drenoprensa, por exemplo, as chapas de prensagem, né, são todos pontos que devem ser higienizados de forma correta, com o objetivo de evitar a proliferação de bacteriófagos. E as instalações, né? A gente manter piso em condições de higiene aceitáveis, manter paredes em condições de higiene aceitáveis, não fazer uso de equipamentos que são utilizados no processo de tratamento do soro, por exemplo, como, por exemplo, fazer uso da mesma padronizadora para padronizar o leite e desnatar o soro. Esse é um dos efeitos, né? A gente dar condições para que a gente tenha bacteriófagos presentes na nossa fábrica, né? Então, a gente deve sim fazer esses cuidados, né? Esses cuidados são básicos. Mas, com relação ao cálcio, né, a gente deve manter aí, é importante a utilização do cloreto de cálcio, e essa condição do cálcio, ela não é prioritária. Vai acontecer o ataque fágico com ou sem essa disponibilidade de cálcio a mais. É isso aí. A Adriana está questionando aqui sobre o frescal, se pode ocorrer alguma interferência. É muito menor, né, Adriana? Porque, assim, na maioria dos casos, né, não sei se é o caso de vocês, as empresas nem utilizam muito algum tipo de fermento para a produção do queijo frescal. É claro que existem algumas empresas que utilizam, mas a maioria não utiliza. Então, assim, o próprio bacteriófago vai ficar sem ter aquela célula hospedeira para se desenvolver, né? E quando a gente usa, o que acontece? O bacteriófago, ele é tão específico que ele não costuma atacar todas as células de fermento que a gente tem. Aliás, não costuma atacar todas as cepas do mesmo fermento.
Aí entra uma outra forma da gente controlar os bacteriófagos. Porque quando a gente tem o bacteriófago, ele reconhece a célula, né, através dali da sua cauda ali, ele reconhece a célula e ele adere a ela, quando ele faz esse reconhecimento. Mas se a cepa, olha só para você ver, a cepa é uma diferença mínima entre de um mesmo grupo de bactérias. Se a cepa é diferente, ele não reconhece. E ele não consegue se aderir. Uma vez que ele não se aderiu, a tendência é que ele vá ser eliminado, porque não tem como se reproduzir, né? Então, essa é uma outra forma da gente controlar a bacteriófage, que a gente chama de rotação de fermento. Eu ia te perguntar isso agora. Importantíssimo. Nós falamos aqui de higiene, que é a primeira e mais básica das formas da gente evitar a contaminação com bacteriófagos. Só que a gente tem também outras medidas. Uma delas é fazer rotação de fermentos. Para quem produz mussarela, isso é importantíssimo e hoje não tem como ficar sem. A gente não consegue fazer uso da mesma cepa do fermento sem fazer uma alteração, porque uma hora ou outra ela vai ser atacada por bacteriófagos. Os próprios fabricantes eles já fornecem já rotação. Sim. Já, né? Sim, né? Os fabricantes estão muito atentos a essa situação. Tem fermento que tem aí 5, 6 rotações diferentes. Para que é isso? É porque o fermento ele deve favorecer, dificultar, na verdade, né? Esse reconhecimento do bacteriófago para que ele seja eliminado e não comprometa a nossa produção. Então, essa rotação são o mesmo grupo de bactérias, mas com cepas diferentes. Isso é a mesma coisa da gente falar assim, pessoal, mas é uma mutação igual o coronavírus tem. Não é bem mutação, né? São cepas do mesmo grupo, mas não por mutação. E elas fazem com que os bacteriófagos não reconheçam e não consigam se aderir à membrana celular ali e não consigam injetar o seu material genético. Assim, o número deles vai diminuindo, porque ao longo do tempo ele precisa se reproduzir, precisa de conseguir fazer essa reprodução rápida, porque senão ele vai ser eliminado. Então, quando a gente faz essa rotação, a gente costuma ter um resultado muito eficiente, né? Então, lembra, a gente fazer a higienização adequada é importantíssimo. Não fazer uso de equipamentos e utensílios que utilizem num processo de produção de soro, por exemplo, de ricota, de bebida, muito próximo da área de produção de queijos. A gente até falou, o Wilson explicou muito bem explicado essa questão, inclusive de projeto, né, de fazer essa separação. E também fazer uso da rotação, que é o que a gente tem de mais eficiente com relação à eliminação dos bacteriófagos. Porque uma vez não reconhecendo a cepa, ele não consegue atacar aquela célula de bactéria e ela vai se desenvolver naturalmente e a gente vai conseguir ter um resultado muito mais satisfatório. Então é importante a gente lembrar dessas situações. A gente precisa realmente ter esse controle sobre as rotações. E os fornecedores eles são atentos a isso, né? A gente tem alguns grupos de fermentos que são mais suscetíveis ao ataque fágico. Um grupo, por exemplo, que é muito comum e o ataque fágico nele é muito intenso, são o de bactérias que a gente utiliza para a produção de mussarela, fermentação rápida, né? Os Streptococcus thermophilus, eles são bastante atacados, né? Tem uma sensibilidade muito grande. Então, para isso, a gente pode observar que esse grupo de fermento, eles costumam ter, no mínimo, 4 rotações. Você pode olhar aí, qualquer fornecedor que vai te vender aí fermento de mussarela, fermentação rápida, você vai observar que eles têm ali fermento com no mínimo 4 rotações, às vezes até 6 rotações. Justamente porque se trata de um grupo de bactérias que tem um ataque fágico mais facilitado. São mais reconhecidas. Então, por isso a gente faz a rotação. Mas como que eu faço essa rotação? Essa rotação, pessoal, ela é muito própria de cada estabelecimento. A gente não tem como fixar a rotação, que é uma rotação que vai servir para qualquer estabelecimento. Isso não existe. Tem que se avaliar toda a sua estrutura de produção. Desde volume que é produzido,
quantas vezes é produzido, quantos tanques, quantas queijomates, né? Tempo que a gente tem de período do início da produção ao final, para que a gente tenha uma ideia de qual melhor estrutura de rotação. Se você faz rotação, um dia usa uma cepa, um dia usa outra, se você usa 2 cepas num dia, se você usa 3, se usa 4, isso depende muito de toda a estrutura, né? Então, quando o pessoal pede indicação, o que eu devo fazer? A gente não pode simplesmente falar assim, usa uma rotação do fermento a cada dia que resolveu o seu problema. Pode não ser suficiente, né? Se essa pessoa faz aí 4, 5 tanques por dia ou 5 queijomates por dia, pode ser que a gente não tenha resultado tão satisfatório. Então, é importantíssimo a gente conhecer a rotina de processo para que a gente tenha uma estrutura de rotação mais adequada. Tendo essa estrutura de rotação adequada, com certeza a gente tem menos problemas com relação, principalmente à mussarela. Pode falar. Pode continuar. Não, só para finalizar, com relação aos queijos maturados, por exemplo, igual a gente já falou, é mais difícil da gente identificar, mas é notável quando a gente tem um queijo maturado que não desenvolve sabor. O produto chega ao final ali da maturação, vamos falar do Minas Padrão, que é muito comum, chega ao final da maturação, mas sem sabor, parecendo ali aquela borracha completamente descaracterizada, né? Leva a gente aí a investigar essa questão de bacteriófagos para que a gente possa fazer as rotações adequadas. Inclusive, nos fermentos de queijos maturados, a gente tem rotação, né? A maioria dos fermentos que a gente tem hoje no mercado tem rotação justamente por essa situação de bacteriófagos. Queria que você comentasse um caso aqui. É o seguinte, em uma fábrica que trabalha com mussarela, usava um determinado fermento e usava-se as suas rotações. E começou a acontecer o primeiro caso, foi da primeira, segunda queijomate dá ponto certinho, a terceira já não dá ponto, ou então já atrasar muito ponto, e foi fazendo rotação, foi feita a rotação, melhorou, mas o problema persistiu e aumentou. Nesse caso, teve que se trocar a marca do fermento para conseguir solucionar um problema. Queria que você comentasse um pouco sobre esse caso. O que acontece, Wilson? Numa situação dessa, provavelmente as rotações do fermento foram utilizadas de forma incorreta. É o mais comum que a gente vê. Por quê? Igual eu falei, como que a gente define a rotação? São vários itens que devem ser levantados para que a gente defina uma rotação eficiente. Porque simplesmente falar com a empresa, pode fazer uma rotação. Ela pode fazer do jeito que ela acha melhor. Um dia eu uso um dia eu uso outro, um dia eu uso outro. Eu vou usar esse aqui 2 dias, no outro 2 dias, no outro 1 dia. Só que ela pode ter, o que pode ter acontecido nesse caso, é que as rotações do fermento foram utilizadas de forma inadequada. Ou seja, chegou num determinado ponto que os bacteriófagos conseguiam reconhecer todas as cepas daquele fermento especificamente. Aí realmente não tem solução, né? Você deve parar, fazer uma higienização geral da sua fábrica, pulverização e o melhor sanitizante para que a gente, sanitizante, que seria o produto químico para a gente utilizar para a eliminação de bacteriófagos, seria ácido peracético. Muito eficiente, pode ter certeza disso, elimina bacteriófago com facilidade. E não precisa exagerar, viu, pessoal? Porque a gente fala de ácido peracético, o pessoal quer colocar lá 1%, 2%. Pessoal, o produto ele é muito, muito eficiente. Concentração mínima de uso, 0,02%, você já tem um resultado maravilhoso. E ele é o melhor para essa situação, né? Que é um caso crítico. Nós estamos falando aqui de uma situação a ponto de ter que trocar de fabricante. E muitas vezes, Wilson, troca de fabricante não resolve. Porque, assim, de um fabricante por outro, a gente costuma ter ali quase que as mesmas bactérias tão específicas que praticamente não muda, né? É um ou outro fabricante que consegue ali isolar uma cepa diferente e fazer o uso dela. Então, o que acontece? Numa situação dessa, tem que parar a produção, parar verdadeiramente, fazer higienização geral
tentar observar quais são os pontos mais vulneráveis. Por exemplo, provavelmente numa situação dessa, o uso de algum equipamento compartilhado leite e soro provavelmente é comum. Isso traz grande problema. Fazer uma avaliação se realmente o piso fica em condições adequadas, fazer pulverização do ambiente, dos equipamentos, entre uma queijomate e outra, fazer pelo menos a higienização ali, uma limpeza, né? Não vou nem falar higienização, mas jogar água quente, retirar todos os resíduos da queijomate e iniciar novamente o processo. Aí sim, se a gente troca de marca, a gente pode ter mais eficiência. Porque o que não pode é manter as mesmas condições e trocar de marca. Pode ser que seu resultado continue inviável, continue tendo problemas da mesma forma. Eu estou lendo aqui o comentário da Nataniame. É o seguinte, hoje no laticínio que eu trabalho, a queijomate 1 foi a última a chegar no ponto de filagem e as outras 5 não deram problema. Pois é, aí, Nataniel, pode acontecer várias situações, né? Mas vamos citar uma situação aqui muito comum, que a primeira queijomate foi a mesma rotação das outras. Pode acontecer de ser diferente. O leite da primeira queijomate é o mesmo leite das outras? Estava no mesmo silo, ou muitas vezes era silo diferente. Porque assim, a primeira queijomate do dia, normalmente a gente não tem esse problema com bacteriófagos. Então esse leite pode ter sido um leite diferente, pode ter algum resíduo de antibiótico. Aí quando eu falo resíduo de antibiótico, eu vejo muita gente falar, mas a gente faz análise. E é comum, gente, hoje, né, resíduo de antibiótico difundiu, todo mundo está fazendo, é importantíssimo fazer, só que a gente tem que lembrar que a gente tem uma gama de drogas veterinárias gigante. Se você fala comigo assim, eu fiz e não deu nada, mas quais grupos você pesquisou? Você pesquisou beta, tetra, sulfa, quino, genta, aminoglicosídeo e babá. São muitos grupos. Às vezes a gente faz ali a legislação, exige que a gente faça no mínimo 2 a cada recebimento. Aí a gente fez lá, por exemplo, beta e tetra, que é muito comum. Mas o resíduo naquele leite era especificamente de quinolonas. A gente não vai identificar. Então a gente pode ter essa situação, porque não é comum por ataque fágico. A gente tem isso. E se aconteceu por ataque fágico, provavelmente a rotação das outras queijomates era diferente, para que ela tenha essa situação. E levando em consideração que a condição no início do processo teria que ser muito ruim. A gente teria que ter uma condição ali muito inadequada para que a quantidade de bacteriófagos seja tão grande a ponto de realmente atrasar tanto a filagem dessa queijomate. Então, realmente é um caso, Nataniano, que a gente precisa estudar a fundo. Tem que achar uma justificativa até para evitar. Eu gosto muito da situação que a gente chama de investigação de falha. Não pode simplesmente concordar, deu errado, amanhã não vai dar. A gente precisa de investigar, a gente precisa de achar a falha para que a gente evite novas falhas. Conhecendo o que provocou é que a gente vai evitar. Então, o seu caso aí merece uma investigação, com certeza. Começa por essa avaliação da matéria-prima. E principalmente com essa questão dos resíduos aí de antibiótico, que com certeza vai te dar aí um norte para que você tenha uma investigação e identifique o que pode ter levado a essa não conformidade. Pessoal, eu acho que então é isso. Foi muito bom. É isso. Pessoal, então, relembrando aqui, no dia 10, 11 e 12, que é amanhã, amanhã começa o nosso workshop de queijos tradicionais lucrativos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link para inscrição está na bio, está no site da empresa. Não conseguiu, manda para a gente um direct que a gente ajuda. É um workshop 100% gratuito, online e ao vivo. Não vai ficar gravado, entendeu? Então é muito importante que se inscrevam para assistir esse workshop. O último foi justamente sobre bacteriófagos, foi muito bom. E esse também, tenho certeza que vai ser sensacional.
Outra coisa, É pessoal, isso. se inscrevam nas nossas redes sociais. Tem muita gente que está participando das nossas lives e não é inscrito. Se inscrevam lá, sigam Isso. a gente, né? Curtam, compartilhem. É uma forma de vocês retribuírem o trabalho que a gente está fazendo aqui. Beleza? Tem uma última pergunta aí do Jaime. Vamos lá? Pasteurização variando acima de 73. Pode ser um motivo da primeira atrasar? Jaime, o que que acontece? Normalmente, quando a gente fala que a pasteurização está tendo esse efeito tão drástico assim, normalmente ela ultrapassou até os 75, para ela ser realmente tão drástica, né, a ponto de atrapalhar tanto o nosso processo de fermentação. Mas aí, normalmente, é uma temperatura bem mais elevada. Acima de 73 até 74, a gente ainda continua tendo uma situação ainda bem satisfatória. Mas passou de 75, realmente, aí a gente costuma ter muito problema com a fermentação. E a gente até chega na fermentação, mas a característica da filagem é completamente diferente. A gente não vai ter aquela massa lisa, esticando, né, bonita, brilhante. Isso não vai acontecer, né? Mas, assim, pelo relato da Natânia aqui, provavelmente não foi essa questão da pasteurização, né? Mas é como eu falei, merece uma investigação para que não ocorra novamente. Bom? É isso aí. Pessoal, muito Isso, obrigado. pessoal. Live agora, de novo, dia 13, falando sobre rendimento dos queijos, né? Isso Pô, a aí. gente vai dar uma pausa agora para o nosso workshop, que é amanhã, e vai Isso. até quinta-feira. Então, pessoal, se inscrevam no workshop, eu acho que vai ser muito bom, vocês não vão se arrepender. Compartilhe, nos siga nas redes sociais, vai lá no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo no canal do YouTube. Nós temos Inforlac, Catlac, nós temos mais Conteúdo que não conteúdos. falta. Então, assim, qualquer coisa eu acho que você queira saber sobre o latim, lá vai ter. Então, dá uma É isso entrada aí. lá, dá uma navegada que tem muita coisa boa. E, como o Obrigado, nosso pessoal. suporte falou aqui, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, Éder, Isso pelo aí. conteúdo. E até amanhã no Bora. nosso workshop de queijos tradicionais. Valeu! Até amanhã, pessoal. Eu aguardo vocês, hein? Amanhã. Tchau, tchau.